Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e na aula de hoje, mudança de fase. Bom, o que você precisa conhecer desse capítulo? Primeiramente, quais são as fases ou os estados físicos da matéria? Isso daqui vai depender da agregação das moléculas, de como é o estado de agregação delas. Então você tem sólido, você tem o líquido e você tem o gás. Então, um corpo pode sair desse estado, ir para esse, ir para aquele. Bom, como que se chama cada estado e por que esse estado? O sólido, ele é um estado físico onde ele tem a forma e o volume definidos. Ele já é bonitinho. Já o líquido, ele tem o volume definido, só que a forma dele vai depender da forma do recipiente. Se eu mudar de recipiente, o volume continua o mesmo. Entretanto, a forma é a do recipiente. Já o gás, ele não tem forma nem volume definido. Ele vai ter sempre a forma e o volume do recipiente que ele vai ocupar. Então aqui você pode ter algumas transformações. Quais são as transformações? De sólido para líquido, chama-se fusão. De líquido para gás, chama-se ebulição. De gás para líquido, liquefação. Você também tem o líquido para o sólido, que é a solidificação. Em alguns casos, podem acontecer a mudança direta entre o sólido e o gás. Isso daqui se chama sublimação. Tanto a ida quanto a volta chama-se sublimação. Agora nós iremos ver o que seria a quantidade de calor latente, o calor latente. Então olha aqui. Aqui eu tenho um bloco de gelo. O bloco de gelo está a uma certa temperatura. Se eu colocar a minha vela, eu vou fornecer calor, ele está derretendo e a temperatura não muda. A temperatura só passa a variar a partir do momento em que o corpo estiver totalmente derretido. O corpo, quando muda de fase, não aquece. Isso por uma substância simples, que é a que nós trabalhamos. Substância simples, mudança de fase, a temperatura é constante. A temperatura só foi aumentar após o total derretimento do gelo. Então aqui nós temos a quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a M vezes L. O que é que? Quantidade de calor. É igual àquele outro lá do que macete? A ideia é a mesma. A quantidade de calor é uma energia que está fluindo. M é a massa. Qual massa? A massa que muda de estado. Então aqui o bloco de gelo derreteu totalmente. Então a massa que eu vou colocar ali naquela equação é a massa de gelo porque ele totalmente foi derretido. E L é o que nós chamamos de calor latente. Aí o calor latente pode ter de fusão, pode ter de ebulição, pode ter de liquefação. Aí vai depender sempre da mudança de fase que está ocorrendo. E sempre que a agregação for aumentando, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gás, o L assume valores positivos. Porque para ele fazer essa mudança, o corpo precisa receber calor. Agora, se ao invés de receber calor, ele tem que ceder calor, como por exemplo, do líquido para o sólido, que é a solidificação, aí esse calor latente ele é negativo. Ok? Então aqui nós iremos ver uma curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? Nada mais é do que um gráfico de temperatura por quantidade de calor. Aqui este corpo ele está na fase sólida. Então enquanto eu forneço calor para ele, ele tem a sua temperatura aumentada. Só que essa temperatura tem um limite. Qual é o limite? É a temperatura de fusão. A partir deste momento, o sólido vai se transformando em líquido. Neste ponto eu só tenho sólido, neste ponto eu só tenho líquido. Neste intervalo aqui eu tenho os dois em equilíbrio. Eu tenho o sólido e o líquido em equilíbrio térmico na mesma temperatura. No caso da água, 0 graus Celsius. Esse gráfico não é da água, porque se fosse da água, o gráfico estaria correndo aqui. Se agora eu só tenho líquido, continuando a fornecer calor, a temperatura desse corpo aumenta. Aqui eu só tenho líquido.
Então, ele vai aumentar infinitamente? Não, até um limite. Esse limite é a temperatura de ebulição. Neste momento, eu continuo fornecendo calor, só que a temperatura continua a mesma. Isso porque o líquido está se transformando em gás. Aqui eu só tenho líquido, aqui eu só tenho gás, aqui eu tenho os dois em equilíbrio. Continuando a fornecer calor, eu tenho ali que o gás sofre um aquecimento. Quando você for trabalhar aqui, cuidado que você tem que tomar. Se houver variação de temperatura, que é igual a mc delta θ, é a equação fundamental. Se aqui a temperatura for constante, quer dizer que está ocorrendo uma mudança de fase. Uma mudança de fase, quantidade de calor, é a massa vezes o calor latente. Aqui é novamente mc delta θ, aqui novamente m vezes L, e lá no final mc delta θ. Cuidado que o calor específico aqui é diferente daqui e é diferente daqui. O calor latente daqui também é diferente daqui. Então você tem que tomar cuidado com qual mudança de fase você está trabalhando ou com qual fase você está trabalhando se a temperatura estiver aumentando. Em física, quando você tem um gráfico, você tem que procurar sempre um triângulo. Se você montar esse triângulo aqui, ó, este pedaço aqui é uma quantidade de calor que você forneceu e este pedaço aqui é uma variação na temperatura. Então, se você precisar de qualquer dado, basta você imaginar um triângulo onde esta reta aqui, o gráfico, forma a hipotenusa. Aqui também pode acontecer as trocas de calor. Quando ocorrer as trocas de calor, o que você vai ter que fazer? Quantidade de calor do corpo A é igual à quantidade de calor do corpo B. Por exemplo, você coloca água e você coloca gelo. O gelo vai derreter. Então, essa quantidade de calor que o gelo está recebendo está vindo da água. Quantidade de calor da água mais quantidade de calor do gelo é igual a zero, como nós fizemos a troca de calor lá no primeiro capítulo de calorimetria. Bom, basicamente é isso que você precisa conhecer. Até a próxima!